Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, todos chegaram aqui desejosos, Pai, de ouvir a Tua palavra, de ouvir a pregação, de Te cultuar, Pai. Que nesse momento o Senhor possa, de fato, aplicar ao coração de cada um o que o Senhor tem para cada um, seja edificação, seja exortação, consolo, Pai, e salvação também. Que aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, possa, de fato, ser o dia do chamado eficaz deles, e que a Tua palavra, Pai, cumpra os Teus propósitos, apesar da fraqueza do pregador. Essa é a minha oração, a oração da Tua igreja. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu acredito que todos vocês devem ter a experiência de perder alguma coisa. Seja a chave de casa, seja dinheiro, seja esqueceu a senha do banco, alguma coisa. Tenho certeza que vocês lembram-se, conseguem lembrar de algo que vocês perderam. Inclusive, eu também tenho uma das lembranças assim, da infância que eu tenho mais claras. Foi o dia que minha avó me deu uma nota de R$100, uma listinha de compras e me mandou ir no mercado com esse dinheiro, com a nota. E aí, quando eu cheguei lá, só tinha a lista de compras. Não achei tinha perdido o dinheiro. Foi ali um momento, 10, 11 anos, foi um momento assim, de desespero. Eu saí correndo, voltei o caminho todinho procurando, voltei. Quando cheguei no mercadinho, o dinheiro estava lá pertinho assim da porta, dobrado, do mesmo jeito que eu tinha colocado no bolso. Foi assim um momento de alívio, né? Então, isso já aconteceu com todo mundo. Tenho certeza que cada um tem assim, lembra de algo que perdeu e achou, lembra do momento de alívio que foi. Isso acontece quando a gente se dá conta da perda, a gente começa a pensar, já começa a viver todas as consequências. Eu, naquele momento, ali já pensava na bronca que eu ia levar da minha avó, no que ela ia contar para meus pais, e a falta que aquele dinheiro ia fazer. Ou então, quando a gente perde a senha do banco, a gente fica: e agora, como é que eu vou fazer para recuperar esse dinheiro? Ou então o carro, como é que eu vou voltar para casa que eu perdi a chave? Enfim, a gente começa já a viver as consequências daquela perda. E aí, quando a gente acha, vem o alívio e a alegria, porque a gente consegue meio que reverter aquela situação, né? Tudo que a gente viveu ali emocionalmente é desfeito. Então, com base nisso, com base na experiência que todo mundo já teve de achar, de perder e achar, é que Cristo conta essa parábola. Ele vai usar essa experiência humana, que é comum a todos, para falar sobre o reino de Deus e falar do Evangelho. Antes de entrar na parábola em si, né, é importante a gente sempre dar um contexto geral do Evangelho que a gente está lendo. Geralmente eu tenho pregado nas parábolas de Mateus, mas também tem diversas parábolas que só são contadas em Lucas, como é o caso dessas duas aqui. O livro de Lucas, né, ele é uma investigação que Lucas fez. Ele conversou com várias pessoas que viveram com Cristo, que viram Cristo, conheceram quem foi ele. Ele veio depois de Cristo, né? Lucas é posterior a Cristo, para contar para Teófilo, tanto Lucas e Atos, para contar como foi o início da igreja. O livro de Lucas é baseado na vida de Cristo e o livro de Atos é o que veio depois de Cristo, né? Os Atos dos Apóstolos. Então, a gente pode ver que Lucas é bem detalhado nos acontecimentos, ele expande alguns acontecimentos de Mateus e de Marcos, e a gente pode pensar assim, é uma retrospectiva de tudo da vida de Cristo. E aí ele tem 5 grandes seções, o Evangelho de Lucas. A primeira a gente pode dizer que é a introdução, né? Ele vai começar do capítulo 1 até o capítulo 4, verso 13. É a introdução da vida de Cristo. Ele fala de João Batista, fala da genealogia de Cristo,
fala da anunciação de Cristo, quando os anjos anunciam o nascimento dele, o nascimento em si, tentação e o batismo. E o contexto é o capítulo 12 de Mateus, que é Jesus Cristo está curando, ele está num dia de sábado, ele está curando, ele curou um homem da mão ressequida, ele curou um endemoniado, e ali é o auge ali do embate entre Cristo e os fariseus, é quando os fariseus dizem que ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. E aí, nesse momento, é que Cristo também ele começa a falar parábolas, e é o momento que ele é mais duro com os fariseus. Se você abrir aí em Mateus 13, voltar um pouco, a gente tem visto com o pastor nas pregações, a gente vê que existe uma ligação entre o falar por parábolas e os fariseus, que é o juízo. Ou seja, as parábolas são juízos de Cristo sobre aqueles homens. Eles ouviram a pregação do Senhor, eles estavam ali querendo achar, ouviam e buscavam achar algo para pegar Cristo, para condená-lo, e o coração deles se endurecia cada vez mais. E aí, se você ver em Mateus 13, está ali a explicação, né, por que Cristo falou por parábolas. Porque os discípulos tinham estranhado também, porque ele vinha pregando de forma direta, explicando o que era o reino dos céus, e a partir daqui ele começa a falar por parábolas, e os discípulos perguntam, né? E é a resposta dele: por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que nele se cumprem a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. É um julgamento mais severo que pode ter, não ter esperança para eles. Para ele, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eles, Cristo ali estava fechando o entendimento deles, para que não houvesse fé no coração deles. É um julgamento mais severo que Cristo pode dar ali. Ele enxergar, ouvir, ver Cristo e ainda assim não poder compreender. E aí a gente volta para Lucas, entendendo esse contexto das parábolas, entendendo por que Cristo falou parábolas, e a gente entende o contexto específico dessas 3 parábolas, né? Que a gente vai ver no capítulo 15 e nesse sermão, as 2 primeiras. Diz assim, Lucas 15, 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Eles foram ouvir a Cristo. Veja que Lucas aqui enfatiza que eles foram o motivo que eles foram lá encontrar com Cristo. A gente vê que nos evangelhos, muitas vezes as multidões iam até Cristo para receber milagres, para que alguém fosse curado, ou então para ele multiplicar o pão, alimentar aquela multidão. Mas aqui Lucas enfatiza que eles queriam ouvir, eles queriam saber que doutrina é essa que Cristo estava fazendo, o que ele ensinava. Por quê? Porque os fariseus, os publicanos, eles não permitiam que os fariseus, eles não permitiam que nem que os publicanos, nem que os outros pecadores ali fossem na sinagoga. Eles eram considerados impuros, então eles não poderiam entrar na sinagoga. Então eles não ficavam alheios ao ensinamento da lei de Deus. Mas Cristo não, pelo contrário. Ele permitia que aquelas pessoas ouvissem falar do Evangelho. Então essa era a diferença. E o senso de superioridade moral dos fariseus impedia que outras pessoas chegassem até eles para ouvir. Os publicanos, né, quem eram? Algumas versões têm coletores de impostos. Eles eram judeus que aceitavam trabalhar para o Império Romano, ou seja, Israel estava sob o domínio romano, e eles, para coletar impostos do seu próprio povo. Então, e muitos deles eram corruptos, com o poder ali de poder cobrar impostos, eles cobravam a mais para poder enriquecer. E eles eram muito mal vistos pelo povo, eles eram vistos como traidores, que eles estavam traindo o povo, os judeus, com Roma para ficar enriquecendo, mercenários. Já os pecadores eram aqueles que não seguiam as tradições dos fariseus. Ou seja, os fariseus estabeleceram, como a gente vê Cristo falando, tradições dos homens, tradições que eles mesmos achavam corretas. E aí, aqueles que não seguiam, eles chamavam de pecadores, ou seja, aqueles que estavam à margem dos fariseus, que não seguiam as doutrinas deles. Eles eram considerados inferiores, ou seja, aqueles cidadãos com menos direitos, com menos direitos a ouvir a lei, de participar da vida religiosa. E aí, esses homens não tinham, eles não estavam diariamente ou constantemente ouvindo a lei, eles conheciam muito pouco. E aí, a gente vê aqui que eles se aproximaram de Cristo, ou seja, Cristo deu abertura para eles chegarem, se aproximarem e ouvirem o que Cristo estava pregando. E aí a gente vê qual é a reação dos fariseus com isso, né? Eles não queriam pregar para essas pessoas, não queriam falar com essas pessoas. Cristo fala, e aí no verso 2 a gente vê qual é a reação deles.
Veja, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Veja, eles não têm nem coragem de chegar para Cristo. Veja, a gente vê nos evangelhos várias vezes, quando Cristo está falando uma coisa, eles se levantam ali na multidão e perguntam, eles tentam falar com Cristo diretamente. Mas aqui, eles nem têm coragem disso, eles murmuram entre si. Eles odiavam aqueles homens, aqueles publicanos, aqueles pecadores, mas eles tinham medo deles, eles não queriam se dispor com eles. Eles não tinham, e nem tinham coragem de falar publicamente, né? Jesus, por que você está falando com esses homens? Eles são pecadores, são publicanos, deixe eles para lá. E eles não tinham coragem disso. E a gente vê também que isso já tinha acontecido. Em Mateus 9, versos 10 e 11, Cristo está na mesma situação. Cristo acabou de chamar Mateus para ser um dos seus discípulos. Mateus faz uma festa ali para os seus amigos, que eram publicanos. E aí Jesus está com eles, ensinando e comendo. E aí, ao invés, os fariseus vendo aquilo, em vez de confrontar Cristo, ou confrontar aqueles homens, eles vão até os discípulos e murmuram com os discípulos e falam: porque o vosso mestre come como os publicanos e pecadores. Eles nunca chegam a Cristo para apontar aquilo que eles veem como errado em Cristo. Eles são covardes. Mas vejam, aqui eles murmuram entre si, né? Isso lembra muitas vezes a gente mesmo. Quantas vezes a gente vê o erro do nosso irmão, a gente vê o nosso irmão procedendo de uma forma errada, que a gente julga errada, mas a gente não, em vez de chegar e falar, conversar com ele, a gente murmura um com o outro, fofoca um com o outro. Ou então, na nossa vida, quando a gente se sente mal com a situação, a gente não tem coragem de chegar a Deus em oração, mas a gente, no nosso coração, murmura, ele se volta contra Deus. Nós também agimos assim, dessa forma. E aí a gente vê a reação de Cristo, que Cristo faz no verso 3. Cristo, sabendo o coração deles, sondando, sabendo o que eles pensam, ele propõe uma parábola, ou seja, as parábolas que a gente vai ver agora, elas são a resposta de Cristo àquela murmuração que os fariseus estavam fazendo. E aí Cristo conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a chamada parábola do filho pródigo ou do filho perdido. No verso 4, no verso 8 e no verso 11, cada uma iniciando uma parábola. Na primeira, uma ovelha perdida, na segunda, uma moeda é perdida e na terceira, um filho é perdido. E aí o valor também vai aumentando em cada parábola. Veja que na primeira é uma ovelha em 100 que é perdida, na segunda é uma moeda em 10 e na terceira é um filho em 2. Então o valor do que é perdido ali vai aumentando. E aí todas as parábolas, tanto a do filho pródigo como a da ovelha e da moeda, ela tem 5 pontos assim, que a gente poderia estruturar, né? Primeiro, todos estavam juntos. Sejam as moedas, sejam as ovelhas e os filhos estavam juntos. Depois um deles se perde. Depois alguém que ama busca com diligência. Depois há o encontro, né? O que é perdido é encontrado. E por fim há a alegria nesse encontro. Ou seja, todos estavam, repetindo, né? Todos estavam juntos. Um deles se perde. Alguém busca. Depois há o encontro e por fim há a alegria nesse encontro. E aí a gente entra na nossa primeira parábola. No verso 4, que diz assim: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E aí Cristo está comparando aqui os fariseus com um pastor diligente, um pastor que se preocupa com as suas ovelhas. E é claro que aqui Cristo está usando uma ironia bem sutil. Ele está colocando assim, vocês que são bons pastores, vocês não perdem nenhuma ovelha. Então ele está colocando um padrão aqui bem alto diante deles e mostrando como eles estão distantes, como eles não são, na verdade, esse pastor diligente. E a figura do pastor de ovelhas era muito importante para os judeus, né? Porque Davi era o pastor, porque no Salmo 95 diz assim: Deus é o nosso pastor, ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Ou seja, o pastor de ovelhas era uma figura para Deus. Quando se falava de pastor de um povo, eles logo remetiam à imagem de Deus. O Antigo Testamento construiu essa imagem de que Deus era o pastor de Israel. E aí às vezes olha para os fariseus, a gente pode achar assim, eles eram maus pastores, mas muitas vezes nós também somos maus pastores com o rebanho que Deus nos deu. Seja com a nossa família, com a gente deixa de cuidar da esposa, do marido, dos filhos, quando não pregamos para os nossos parentes que não conhecem a Cristo, quando não falamos de Cristo para os amigos do trabalho, quando não cuidamos do nosso irmão da igreja, que muitas vezes não sabe nem o nome do nosso irmão que senta do nosso lado. Esses são rebanhos, a gente pode dizer, que Deus nos deu e que nós também somos negligentes como esses homens. E veja, esse pastor aqui da parábola, ele certifica que as 99 vão ficar salvos ali no deserto e ele sai para procurar a que se perdeu. Aqui pense na geografia lá de Israel como um lugar muito montanhoso, muito cheio de pedras, um lugar muitas vezes
pouco espaço para se passar, para se caminhar, um lugar seco, é um lugar muito grande, assim, é um lugar difícil de uma ovelha sobreviver. E aí o texto enfatiza que o pastor ele busca até encontrá-la, ou seja, há uma determinação nesse pastor de procurar até que encontre, até achar a sua ovelha. E aí no verso 5 fala o que acontece. Verso 5, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Talvez fosse eu ou você, a gente, ao encontrar a ovelha, reclamasse porque se perdeu, brigasse, ficássemos irados ali com a ovelha porque ela tinha dado tanto trabalho, né? Mas a gente vê, e aí o texto enfatiza, que ele está cheio de júbilo. Ou seja, um pastor que cuida, que se alegra pela achar a ovelha. Essa ovelha provavelmente estava machucada, estava cansada, com sede, ela não conseguia andar sozinho. E aí o que ele faz? Ele coloca essa ovelha nos ombros. Se você já viu uma ovelha, sabe que não é um animal pequeno, assim, é um animal grande, pesado. Então ele coloca ali, e aí lembra de novo o lugar que ele está, é um lugar montanhoso, com calor. Então é um trabalho. A gente vê que exigiu um esforço desse pastor resgatar essa ovelha. E aí ele não faz isso, a gente vê que ele não faz isso com raiva. O texto mais uma vez enfatiza que ele está cheio de júbilo, cheio de alegria. E aí no verso 6 a gente vê realmente essa alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Veja, aquele tipo de alegria que você não consegue guardar para si mesmo. Você tem que compartilhar, tem que celebrar aquilo, tem que festejar. A gente vê que os seres humanos, em geral, ele tem essa necessidade de compartilhar as emoções, os sentimentos mais intensos, né? Tanto quando alguém se casa, quando alguém tem um filho, quando alguém tem uma promoção no emprego, ou então, o contrário, quando alguém morre, quando alguém está enfermo, a gente compartilha essas emoções que são mais intensas. E aqui, esse sentimento de alegria dele é compartilhado com seus amigos e com seus vizinhos. E aí, no verso 7, a gente vai ter a aplicação dessa parábola, mas a gente vai voltar para ela no final para fazer das duas. Vamos para o verso 8, que é a próxima parábola. Esta parábola é um aprofundamento da primeira e um complemento dela. Diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E aqui é uma mulher. Ela tem uma poupança, a gente pode dizer, uma certa quantidade de dinheiro, e ela perde uma parte, né, desse dinheiro. Ela tem 10 dracmas, deixa eu falar dracmas. A dracma era uma moeda grega. Você lembrando que Israel estava sob o domínio romano, mas antes dos romanos vieram os gregos. Então, a gente pode dizer assim, uma moeda antiga, mas que continuava sob circulação ali no Império Romano. E essa palavra dracma só acontece aqui nesse texto. Em nenhum canto do Novo Testamento você vai achar essa palavra, né? A dracma, ela tinha o mesmo valor do denário, que tem em outros cantos da Bíblia, e é o valor que era pago por um dia de trabalho. Ou seja, um dia de trabalho de um trabalhador equivalia a um denário ou uma dracma. Então, hoje, esse seria por volta de 50, 55 reais ali. Um documento de 300 a.C., lá um registro, mostra que uma ovelha foi comprada por uma dracma. Então, a gente tem mais ou menos assim, o valor que essa mulher tinha. E aqui a ideia é que ela só tinha essas 10 dracmas, ou seja, era toda a reserva que ela tinha, a reserva da vida dela. Era a reserva de emergência, a gente pode dizer assim. Era o que ela tinha mais precioso. E ela perde 10% disso. Mas de você, né, das suas economias, no sua poupança, perder de uma hora para outra 10%. É um desespero. A gente vê que ela não perde tempo, aqui a parábola já fala que ela não perde tempo e começa a procurar o que ela tinha perdido. As casas, né, no antigo Israel, elas não tinham janelas, né, não tinha viga, não tinha toda a engenharia que a gente tem hoje, então eram casas escuras. E a gente vê que ela acende a candeia, ou seja, a candeia era como se uma lâmpada que você colocava óleo, e colocava para um pavio e colocava para queimar, para poder iluminar a casa. E o óleo em si também era caro. Ou seja, o que mostra que havia uma disposição dela de achar aquela dracma. Para ela era muito importante. Então, ela gasta ali o óleo da candeia para poder achar. E outro ponto é que ela começa a varrer. O chão não é como hoje, de cimento. Era chão de barro mesmo. Então, provavelmente aquela moeda ali caiu no chão fofo de barro e ela começa a varrer, liga a candeia e começa a varrer para poder achar. Ou seja, tem um trabalho metódico dela para achar aquela moeda. E mesma coisa do pastor de ovelhas, é dito que ela vai procurar com diligência até encontrar. Ou seja, duas palavras que se repetem, né? Diligentemente, ou seja, com afinco, com esforço e até encontrar, ou seja, uma persistência. Então, a busca aqui relatada é diligente
e persistente. E aí a mesma coisa acontece quando ela acha. No verso 9. E tendo achado-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. A gente vê aqui a mesma alegria do pastor de ovelhas, né? Uma alegria que é compartilhada, que é celebrada. E aí nos leva ao verso 10, que também é a aplicação de Cristo a essa parábola. Então a gente vai juntar aqui o verso 7 e o verso 10, que é Cristo explicando, mostrando o sentido que tem por trás dessa parábola. No verso 7 diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E no 10, eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A gente vê que há uma alegria, aqui a gente pode chamar de celestial, no arrependimento de pecadores. É uma alegria não só do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é uma alegria compartilhada com todos os anjos que habitam o céu. A gente vê essa alegria, um pouco dessa alegria, no anúncio, veja, é uma alegria semelhante ao anúncio da vinda de Cristo em Lucas 2. Lucas 2 diz assim, Lucas 2,13 é a anunciação, né, os anjos anunciando o nascimento de Cristo a Maria, diz assim: subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Os anjos se alegram e Deus é louvado na salvação dos homens. A gente vê aqui que esse é o tipo de alegria que a parábola quer contar. E aí, só para pontuar, o finalzinho do verso 7 fala de 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não significa aqui que há um justo que não precisa de arrependimento. Aqui é a ironia de Cristo está fazendo ali em relação aos fariseus. Ele está falando que há maior alegria no coração contrito, né, o quebrantado ali, no arrependimento de alguém que se vê como pecador, do que nas obras de justiça própria de alguém que se vê justo diante de Deus. É isso que ele está falando. Mas essa pessoa que se acha justo, de fato, ela é infeliz, miserável, pobre, cega e nu, como o próprio Cristo diz em Apocalipse 3. Traz daqui o comentário do puritano Matthew Henry, ele diz assim: há mais alegria pela conversão dos pecadores da Galileia, dos publicanos que agora ouviam Cristo pregar, do que por todos os louvores e devoções, e por todos os graças te dou, ó Deus, dos fariseus e dos outros judeus que se justificavam a si mesmos. Estes pensavam que não precisavam de arrependimento e que Deus se alegrava abundantemente neles e lhes daria glória, como aqueles que mais o honravam. Mas Cristo lhes diz o contrário, que Deus era mais louvado e se alegrava mais com o coração quebrantado e penitente de um daqueles pecadores desprezados do que por todas as longas orações que os escribas e fariseus faziam. Essas parábolas aqui, meus irmãos, elas são uma imagem, a gente pode dizer assim, um panorama do que é o Evangelho. Veja, no início toda a humanidade estava junto. Quando Deus criou o homem, ele tinha uma comunhão perfeita ali com Adão. Ele andava com Adão. Ele via face a face. E ali Adão representando toda a raça humana, a gente pode dizer que o homem, né, a humanidade andava junto com Deus no jardim e era perfeito. Mas aí veio a queda, veio o pecado. Adão pecou contra Deus, Adão e Eva pecaram contra Deus e se afastaram. E a linguagem que a Bíblia usa em várias vezes é exatamente essa. A humanidade se perdeu, o homem está perdido. Como, por exemplo, em Isaías 53, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. É a mesma figura aqui da linguagem, é uma ovelha que se perdeu, que está longe de Deus. E era isso que os fariseus não entendiam, e muitas vezes, nós mesmos não entendemos. Todos nós estamos perdidos, não há nenhum sequer que seja bom, que seja justo diante de Deus. Veja, Deus poderia ter deixado, de fato, a raça humana nesse estado de miséria eterna. Poderia colocar logo de uma vez toda a humanidade no inferno, trazer logo o juízo sobre ele, e viver para sempre sendo louvado pelos anjos, quem sabe até criar uma nova raça que não caísse. Mas porque Ele é um Deus cheio de graça, de amor, de misericórdia, de bondade, Ele vai lá e busca aqueles que se perderam. Veja, a gente pode dizer que essa é a busca mais sangrenta e mais humilhante que houve, que poderia haver, que é o próprio Deus que se fez homem para salvar a humanidade, para achar a humanidade. Veja, na parábola da ovelha, né, a analogia aqui, a gente poderia aplicar aqui o Evangelho, é como se um pastor, o pastor de ovelhas, se tornasse uma ovelha para poder salvar aquela ovelha perdida. Mas a distância entre nós, homens, e as ovelhas é infinitamente menor do que a distância entre Deus e os homens. Ou seja, o que Deus precisou fazer, Cristo precisou fazer para salvar os homens é muito mais humilhante do que um pastor poderia fazer se ele se tornasse uma ovelha para salvar aquela ovelha. E mais do que salvar a ovelha, Cristo Jesus morreu pela ovelha perdida, pelas ovelhas perdidas. Você consegue imaginar um pastor morrendo, ele vai dar a vida dele para salvar aquela única ovelha.
Isso é inimaginável. Mas foi exatamente o que Cristo fez por nós. Se você abrir aí em João 10, abra sua Bíblia em João 10. João 10, o próprio Cristo aplica a si mesmo. Ele fala que ele é esse pastor. João 10 diz assim, do 11 até o 16. Cristo falando, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. De novo, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então aqui a gente vê que Cristo claramente ele vai achar todas as ovelhas que se perderam, todas as ovelhas do seu Pai se perderam, todos os homens pecadores a quem o Pai escolheu para salvar, Cristo vai salvar. Vai haver apenas um pastor e um rebanho. Nenhuma ovelha vai ser deixada para trás. E aí mas outro ponto da parábola é que ao encontrar tanto o pastor como a mulher, ela se alegra. E a gente vê que também Cristo se alegra ao resgatar o seu povo. Diversos textos na Bíblia falam disso, do prazer que Cristo teve ao completar a sua missão de resgatar o seu povo. Veja, Hebreus 12, por exemplo, diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, está assentado à destra do trono de Deus. Ou então Isaías 53, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então essa alegria é a imagem completa do Evangelho que essa parábola nos traz. A alegria de Cristo, final de Cristo, pela salvação do seu povo, pela obra que ele fez. E por fim, algumas aplicações que essas parábolas nos traz, o Evangelho nos traz, mas em especial essas duas parábolas. É a primeira que a consciência que a gente tem que ter da nossa perdição. A gente não pode ter o mesmo pensamento desses fariseus de achar que somos justos diante de Deus por nós mesmos. Veja, todos nós estávamos perdidos, desgarrados. A gente viu. Essa é a linguagem que a Bíblia usa para a gente. Perdido. Cristo Jesus deu a justiça perfeita dele para nós e tomou a nossa dignidade naquela cruz. Então, a gente deve lutar e não cultivar qualquer pensamento de justiça própria, de se achar superior a outros que ainda não conheceram a Cristo ou então estão no começo da caminhada. Se a gente tem algum grau de graça, é totalmente graça, foi dado a nós por Deus. Outro ponto é agradar a Deus no arrependimento. A gente vê que tem duas coisas que agradam a Deus, que é claramente dito na palavra, que é a fé e aqui o arrependimento. Veja, Cristo aqui deixou claro para a gente o que acontece no céu quando o arrependimento acontece. Veja que há um júbilo, há alegria de fato. Então, você quer viver uma vida que agrade a Deus, cultive uma vida de arrependimento diária e de mortificação pelos seus pecados. Um outro ponto seria, seja um bom pastor para aquelas ovelhas que o Senhor te deu. Veja, todos nós conhecemos pessoas que não são crentes e que Deus nos deu para trazermos elas para os caminhos do Senhor. Como pastor, como mulher, é nosso dever ter essa mesma busca zelosa, veja, fala de diligência e de persistência, em trazer essas ovelhas para o aprisco do Senhor. De só descansar quando encontrarmos, quando a trazermos. Na parábola das 99 ovelhas, das ovelhas, as 99 elas ficam lá no deserto. Mas no Evangelho, nós somos chamados a acompanhar Cristo na busca pelas ovelhas. Ou seja, nós somos chamados a ir atrás de Cristo, seguindo Ele na busca por as ovelhas perdidas. Nós somos chamados a participar dessa busca. Então é nosso dever buscar pelas ovelhas perdidas do Senhor. E outro ponto, né, se alegrar na salvação dos pecadores. Não tem nada mais bonito assim na vida da igreja de quando a igreja está recebendo novos membros, quando eles vêm aqui, professam sua fé, professam que são pecadores, confessam, né, que nasceram em pecado, que só Cristo é o Senhor deles. Ou seja, há uma alegria de fato, deveria haver assim, uma festa aqui na igreja todas as vezes que a gente recebe novos membros, de que a gente vê batismo, porque aquilo é um sinal de salvação, de pecadores foram salvos.
Então, a gente deve se alegrar nos irmãos que chegam, nas pessoas que de fato se arrependem. É a alegria que a gente deve compartilhar, porque no céu está tendo essa alegria. E, por fim, para aqueles que ainda não foram achados, para aqueles que hoje viram que são ovelhas perdidas, se viram como ovelhas perdidas, talvez hoje seja o dia que a busca de Cristo pela sua vida acabou. Talvez você tenha andado errante como aquela ovelha, tenha andado pelo deserto desse mundo, cansado pelos seus pecados, pela sua dor, mas seja talvez hoje o dia que Cristo chegou até você. E aí o que é exigido de você, Fé e arrependimento. Você tem que desistir de qualquer ideia como essa dos fariseus, de que você é justo diante de Deus. Não existe justiça diante de Deus. Todos nós estamos perdidos. Mas veja, se você se entregar a esse bom pastor, como a gente viu em João, você nunca mais será perdido. Você estará para sempre no rebanho dele. Quem sabe hoje não é esse dia de alegria no céu. Quem sabe hoje, com a salvação, com você se entregando ao Senhor, a Cristo Jesus, se arrependendo de fato dos seus pecados, abandonando os seus pecados e confiando somente em Cristo, talvez hoje seja um dia de alegria no céu. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, porque o Senhor fala aos nossos corações, Deus. De fato, tira de nós, do nosso coração, Senhor, qualquer justiça própria, Deus, qualquer sentimento de que a parte do Senhor, a parte das nossas obras, Deus, a gente é justo diante de Ti, Deus. Que um sentimento sincero, Deus, de fraqueza, de dependência de Cristo, Deus, invade o nosso coração. Pai, nos ajuda a sermos bons pastores, sermos zelosos, Deus, com as ovelhas que o Senhor nos deu, a buscar as ovelhas perdidas, Deus, a ter um coração de evangelizar, de falar de Cristo, Deus, àqueles a quem não Te conhecem ainda, as ovelhas perdidas, Pai, e que haja de fato uma alegria, Deus, no nosso coração, pelos que que se arrependem, Deus, deixam sua vida de pecado. Abençoe, Deus, que de fato possa haver achar, Deus, que o Senhor possa ter achado ovelhas hoje que estavam perdidas, possam ver de fato um arrependimento sincero e uma alegria celestial, Pai, pela vida dessas almas. É a minha oração, a oração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.